Então, assim, o que não impede de eu estudar. Agora, outra coisa é eu envolver a psicanálise, como, por exemplo, dentro de denominações religiosas. Eu vejo muito o pessoal comentar, já discuti até em outros podcasts de vocês aqui, falando sobre a psicanálise cristã, o que eu, em particular, não vejo com bons olhos. E digo por quê. Pelo seguinte, assim, eu vejo denominações, né, evangélicas que estão tomando posse daquilo que não é seu. Estão tomando posse de um patrimônio intelectual da humanidade. Os livros de Freud, desde 2009, são todos patrimônio intelectual da humanidade. Então, assim, é preciso que haja escuta para saber qual é o interesse de levar a psicanálise para dentro de um culto, por exemplo, e propagar uma fé cristã, então, ou não. Porque é justamente o psicanálise que a gente, Freud traz entre os seus livros, né? Freud não é só processos mentais, Freud também tem os seus livros litos sociais, né, que fala justamente sobre essa questão, né, da religiosidade, a questão do tabu, inúmeras questões. Totem tabu, por exemplo, o mal-estar de uma civilização, análise do eu, psicologia das massas, Totem tabu, como eu falei, Moisés e o monoteísmo. Então, assim, são vários textos sociais onde traz essa questão da religião. Então, é importante a gente entender o porquê de querer tomar, né, tomar posse daquilo que não é seu, é de todos. Então, tem que ver mais que assim, que a religiosidade, né, de cada um, as suas crenças, isso é de cada ser humano, né, da sua construção. A gente tem que respeitar. Agora, não saber, né, misturar as coisas, porque em psicanálise o nosso inferno, né, é aqui, no dia a dia. Então, a gente tem que saber diferenciar e entender que certos demônios, certas situações que tem dentro de um contexto, né, em psicanálise a gente explica com processos mentais, que não é nada demais, é Freud. Perfeito. Messias, bom, quero voltar rapidamente ao tema da escuta territorial, achei bem interessante. Qualquer pessoa pode aplicar essa escuta territorial, e uma outra questão é a seguinte, por exemplo, eu imagino assim que a sociedade tem as suas dores, né? E a partir do momento que eu passo a ouvir o próximo, assim, talvez muitas pessoas tentar compreender e entender um pouco da sociedade, né, da dor do outro, isso não acaba assim, de certa forma, eu tenho que estar preparado para isso, assim, isso não é um processo talvez um tanto que doloroso, sem encarar as dores do próximo, assim, como que é isso? Assim, Isaac, escutar dói. Tem pessoas que acham que não, mas escutar dói. Então, assim, nem todo mundo está aberto à escuta, mas se faz necessário. Porque às vezes as pessoas não querem escutar aquilo que não lhe interessa. A gente vive numa sociedade egóica, uma sociedade que pensa muito em si próprio, no seu ego. A minha dor, ela dói mais do que a dor que o Edgar. A minha alegria é mais importante que a alegria do Isaac. As minhas contas para pagar é mais importante que as suas. A minha fome é maior do que a sua, tem que ser atendida antes da sua. Então, a gente vive numa sociedade egóica, onde a gente não quer escutar as demandas do outro, mas gosta quando o outro escuta nossas demandas. Então, é preciso a gente estar aberto à escuta e ter uma equipe multidisciplinar. Quando eu digo uma equipe multidisciplinar, são professores, como eu falei, não é um campo aberto só à psicanálise, é a psicanálise, é a psicologia, é tudo aquilo que lida com o humano. E a gente está aberto a profissionais, qualificar profissionais para que possam ter essa escuta, que não é apenas um ouvir, porque qualquer animal, qualquer pessoa com seu aparelho auditivo em perfeito estado consegue ouvir, mas o escutar é do campo da atenção, é do campo do se importar com o outro. É você ser igual um mergulhador, está debaixo d'água, você não fala nada, mas você está com os olhos atentos, está com o ouvido atento. Então, assim, é esse aprimoramento, que não é difícil, mas tem que se ensinar as pessoas a escutar o corpo, escutar o indivíduo até quando ele não fala. Tem momentos que a gente escuta o nosso pai, nossa mãe, a gente olha para ele e já sabia o que eles queriam. Nós, quem tem esposa, quem tem marido,
Então, tem certos filhos, nossos filhos olham para a gente já sabe o que eles querem, o que eles não querem, se gostou, se não gostou. Então, é esse mesmo amor, essa mesma escuta que a gente tem com os nossos próximos, que a gente tem com um pouquinho mais próximo, com o cara da esquina, o que está mais para lá, com o vendedor de picolé. Entendi. Eu tô pensando aqui que você está falando, tá dando um boom no meu cérebro, pensando aqui. É muito interessante. Mas vou aqui. Tiago, boa noite, Tiago. Obrigado pela pergunta. Quais dos processos mentais são aplicadas na escuta territorial que pode ajudar o próximo? Boa, boa. A escuta territorial, né, como eu mencionei, é uma escuta macro, né? Ela não está apenas no indivíduo, mas ela está dentro de um contexto, de poucas pessoas, de determinado grupo. Então, assim, a gente leva em consideração, primeiro do que tudo, o escutar, não está em apenas já escutar para querer diagnosticar, para querer apontar o dedo e dizer, ó, a pessoa sofre com isso, com aquilo. Pelo contrário, a gente quer justamente entender, primeiro do que tudo, as pessoas, o modo operante, como eles se dão entre eles, se eles se dão entre eles bem, mas quando chega em casa, qual é a relação que ele tem com a Maria, com o esposo, com a mulher, com os filhos, qual é a relação que ele tem com os pais. Então, a gente quer entender um contexto por inteiro. Então, a gente não vai, de antemão, levantar, né, diagnóstico. A ideia é justamente o contrário, é criar condições de entender a população como melhor, de uma melhor forma, para poder, a partir daí, pensar em políticas públicas. Porque ninguém pergunta para mim ou para você qual é a lei que a gente quer que quer ser criada. Eles já fazem a lei. Então, a ideia da escuta é justamente isso, é a gente poder, né, entender e diagnosticar as necessidades do local. Né? Quais são os processos mentais que devem ser feitos ali para que melhore a vida daquela população. Entendi. Ô Messias, ô Edgar, é que surgiu uma dúvida, eu vou esquecer. Messias, essa escuta territorial, ela pode acontecer através das redes sociais? Ela pode acontecer através de... Das redes sociais? É de se pensar, Edgar, Isaac. É de se pensar, mas a gente está falando de uma escuta que ele não vai ter que ter um contato humano, de conhecer aquela localidade, de saber a pulsação daquelas pessoas, os sonhos que aquelas pessoas têm, aquilo que eles não vão realizar mais, entender, né, o modo operante realmente daquele indivíduo. Então, assim, é algo mais abrangente falar em redes sociais, né? Nesse sentido, uma vez que a gente teria que ter toda uma questão de filtro, né, com relação a fake e outras situações. Então, a ideia da escuta territorial é justamente levar a psicanálise, não só a psicanálise, mas a escuta para fora do set analítico e no local. Eu estou fazendo um trabalho com o nosso amigo Jairo, lá do Instituto Planalto para Todos. É um projeto de escuta territorial. Ele tem instituições que faz doações de alimentos, que leva pessoal para médicos, né, ambulância, presta toda uma assessoria, né, ajuda a comunidade. E a gente estamos trabalhando essa questão, estamos viabilizando a questão dos profissionais que vão atuar, justamente para ter essa escuta da comunidade, para entender melhor aquele determinado grupo, aqueles mães, aqueles pais que andam, às vezes, 5 quilômetros para pegar, né, uma macaxeira, para pegar um inhame, para pegar salada para fazer fruta. Então, assim, são pessoas de uma realidade que a gente é preciso compreender. E a gente só vai compreender se a gente escutar. Porque, como eu falei antes, escutar é um ato de amor.